E eu quero já ir para o texto junto com você, de Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Fala, 5 pães e 2 peixes. Era tudo o que eles tinham. Tragam-no aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, fala, olhando para o céu. Você vai ver o significado disso depois. Ele deu graças a Deus e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Eu vou precisar que você repita comigo: todos comeram e ficaram satisfeitos. Exatamente. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. A passagem ela é muito objetiva e muito clara a respeito da multiplicação dos pães. De primeiro a gente vê o texto, versículo 13, que diz: ouvindo o que havia ocorrido. Jesus tinha escutado algo. Ele ouviu algo. E o que Jesus tinha escutado? Que João acabara de ser decapitado. Ele toma uma decisão. Ele se retira de barco e o texto também diz que ele está em particular. Então Jesus, possivelmente ele está de luto, ele está triste, porque ele acabara de saber que João foi decapitado. Ele decide tirar um tempo sozinho, ele decide tirar um tempo no deserto, de solitude, a sós com Deus. É possível que ele também não quer entrar em confronto com Herodes, antes do tempo. Mas o que eu quero te dizer já de início, é que Jesus de alguma maneira aqui, ele está triste, ele não está bem, ele soube, ele teve uma mensagem que não foi legal, e isso gerou nele uma ação. Quando você não está bem, qual é a atitude que você toma? Você vai aos pés de Deus, você clama ao Espírito Santo. O que você faz quando chega uma mensagem difícil de lidar? Quando vem algum tipo de aflição, adversidade que todos nós temos na vida, quando um filho fica doente, quando no trabalho não aconteceu como você gostaria, na sua empresa, ou na empresa que você trabalha, quando algo não acontece como você esperava. As nossas atitudes vão demonstrar as consequências, os resultados. E Jesus tira esse tempo para o deserto, em particular, para um lugar deserto. Ele não está indo se isolar, ele está indo tirar um secreto com Deus. Fala comigo assim: se isolar
não é ficar longe de Deus. É necessário em alguns momentos nós tirarmos um secreto, e secreto não é se isolar. Se isolar é a pessoa se emburrar, se fechar num canto ou num quarto e não querer falar com ninguém nem com Deus. Isso não resolve, só piora a situação. Mas vamos lá. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram então das cidades e começaram a seguir a pé. Eles vão ao encontro de Jesus. Eles querem milagres de Jesus. Eles estão sedentos por Jesus. Mas quando eles estão lá no deserto, ao cair da tarde, os discípulos estão vendo o cenário. Tem muita gente. E o final da tarde, o final do dia está chegando. E eles então falam para Jesus: olha, está ficando tarde, manda embora a multidão para que eles possam ir para as aldeias, para os lugares e povoados comprar comida. E Jesus dá uma direção muito prática: eles não precisam ir. Jesus tem a resposta. Quem gosta de anotar, anote aí. Jesus tem a resposta, porque nós temos a tendência de querer falar o que Deus tem que fazer. Nós temos a tendência de dizer o que Jesus tem que fazer. E na verdade nós temos é que perguntar para Jesus: o que eu preciso fazer? Jesus tem a resposta. E Jesus tem a resposta contrária do que os discípulos disseram. Ele disse: olha, eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Os discípulos ficam apavorados, porque tudo que eles têm ali são 5 pães e 2 peixes. E quando a gente vê 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, a gente vê que não dá, não tem como. É muito pouco. Mas o que é pouco para nós é o suficiente para Jesus multiplicar. O que é pouco para mim e para você pode ser o início da abundância. A nossa mentalidade muitas vezes foi criada numa escassez, com medo de perder, com medo de não ter no amanhã. Mesmo que possamos conquistar algo, se você não tomar cuidado, o medo de perder, o medo de não ter no amanhã pode tomar conta da sua mente, e isso impede a abundância. É por isso que é mente iluminada. Os discípulos estão com a mente iluminada, queridos? Não, porque eles enxergam 5 pães e 2 peixes. Eles dão a opção de liberar o povo para comprar comida. Jesus, o Senhor, mente iluminada, mente perfeita, mente na solução, conectado com Deus, diz: dei vocês de comer. Pergunto: faz sentido? A gente conhece o texto, aí começa a fazer, mas se a gente não conhecesse todo o texto, faz algum sentido? Mais de 5.000 homens, tirando mulher e crianças, e Jesus falando: dei vocês de comer, sendo que eles têm 5 pães e 2 peixes, faz algum sentido? Quem gosta de anotar, anote. Deus está nos ensinando a vivermos a cada dia um grande milagre. Porque a mente, muitas vezes a mente de escassez, ela quer acumular, achando que acumular vai vir a proteção e a provisão. A provisão não está em acúmulos de bens, em acúmulos de dinheiro, não. Projeção é uma coisa, acumular para se sentir seguro é outra. A libertação da mente está nos pensamentos que foram gerados de geração em geração. É possível que eu e você podemos ter crenças, pensamentos que os meus avós tiveram, que os meus bisavós tiveram, meus avós tiveram, meus pais tiveram e passaram para mim. E isso pode estar impedindo de eu acessar a provisão e a abundância de Deus. Eu vou dar algum exemplo no senso comum. Cuidado com o sapo, porque o xixi do sapo pode cegar. Quem já ouviu isso? Você ouviu de quem? Dos pais? Você já viu alguém chegar no hospital cego porque o xixi do sapo
Cegou a pessoa? Emergência, corre, corre, o que foi? Um sapo mijou nos olhos. Eu nunca vi, meus irmãos. Me ajudem, se alguém viu, por favor, me fale, porque eu tenho que tirar esse exemplo. Não, cegar. Já me deu um frio aqui. Não, mas aí qualquer xixi enfraquece também, né? Mas não cegou nessa? Não, não cegou, amém. Então, mas essa pessoa foi testar? Ah, eu achei que ela ia testar, será que é verdade? Olha aí. Primeiro caso que eu vi. Viu só? Mas cegar, a gente nunca viu. Tem uma outra história que é comer melancia e uva junto, que dá um revertério. Esse aí eu não sei. Leite, melancia. Enfim, tem ou não tem crenças e pensamentos e grandes coisas que é passado de geração em geração, que às vezes a gente pensa, mas por que eu estou fazendo isso? Alguém tem algum exemplo aqui, não? Jantar e tomar banho, exatamente, não olha para baixo. Jantou, não vai tomar banho mais, vai dormir sujo agora. E se fosse, não podia olhar para baixo. É verdade. Mas o que eu quero dizer então, queridos, é que realmente no mundo espiritual existe o inimigo tentando imprimir em nós, na nossa alma e na nossa mente, pensamentos que vão nos levar a ter medo. Porque a estratégia do inimigo é gerar medo através de um pensamento. Entenda o seguinte, o inimigo ele age por trás de pensamentos. Se você começar a acessar isso, você vai perceber, pastor, como eu sei, quando eu sei que o inimigo está investindo em mim, quando começa a vir pensamentos terríveis, pensamentos ruins, pensamentos que vão contra a palavra de Deus. Por trás de cada pensamento, ou tem o Espírito Santo inspirando, ou tem o inimigo gerando confusão, trazendo o passado, trazendo traumas, trazendo as lutas para impedir que você seja abençoado no hoje, no agora, porque quem é abençoado no agora é transformado no amanhã. Quando nós recebemos uma palavra de libertação, nosso hoje gera paz, e o nosso futuro não está mais debaixo do que o império das trevas decretou. O nosso futuro agora está debaixo daquilo que os céus decretaram. Cuide dos seus pensamentos, Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles dão saídas para a vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dão saídas para a vida. Na tradução, nova tradução da linguagem de hoje, diz, cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa vão dirigir a sua vida. Irmãos, a questão é muito direta. A vida que eu tenho hoje é consequência dos pensamentos que eu tive lá atrás e que eu alimentei. Pensamentos determinam quem nós somos, o que fazemos, as nossas reações. É por isso que o tempo que é gasto de oração, leitura, palavra, você está se abastecendo da palavra de Deus, você está alimentando o Espírito. Quando você passar por uma luta na semana, ou quando o inimigo tentar de alguma maneira investir contra você, você está abastecido e você tem discernimento, você usa a palavra e você vence. Porque não espere vencer ou buscar a Deus na batalha, busque antes, porque quem antecipa governa. Amém? Amém, glória a Deus.
Quem antecipa, governa. O que é antecipar? Você, ao invés de ficar no Instagram, horas e horas, você está orando, você está lendo, você está indo no culto, você está anotando, você está se abastecendo da palavra de Deus na mente. E a mente e o espírito andam juntos. Vamos dar sequência aqui, irmãos. Há uma necessidade aqui. Quem de nós aqui não tem necessidade? Todos nós temos. Os discípulos estão dando estão dando a real para Jesus. Está muito tarde. É um lugar deserto. Ou seja, a mente deles está no problema. Não tem problema ver problema, mas a questão é o que eu faço com os problemas. Eu resolvo ou crio mais? Uma mente iluminada resolve problemas, uma mente em trevas faz de um problema tantos outros problemas em cima daquilo. Pastor, como é que eu sei se a minha mente está iluminada? É quando vem um problema, ao invés de pensar na solução e agir a favor da solução, eu estou criando mais problemas. Uma mente iluminada procura a Deus, o Espírito Santo, para resolver o que tem que ser resolvido. A mente iluminada não gasta tempo com aquilo que não resolve, não edifica, não qualifica e não conduz para a prosperidade. Não, porque custa muito caro. 5 pães e 2 peixes, trago-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou à multidão que se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para cima, para os céus, deu graças e partiu os pães. Queridos, Jesus pede para sentar. E muitas vezes, porque a nossa mente está agitada, ao invés de sentar para esperar o milagre, a gente quer fazer muita coisa. Quer ficar rodando, fazendo um monte de coisa, achando que o milagre vem no fazer. Mente iluminada começa a acessar a graça de Deus. E o que é a graça? Senhor, eu já fiz a minha parte, agora eu vou me sentar, porque eu sei que vai vir o milagre. Amém? A mente iluminada não é a pessoa que para e vê Deus fazer tudo, e quer que Deus faça tudo, não. Mente iluminada é aquela que entende que vai fazer o natural, e o sobrenatural vem de Deus. Então pare de querer fazer tudo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: te aquieta. Você quer fazer tudo. Você quer ir daqui a São Paulo em um dia porque acha que é o fazer que vai resolver. Isso é uma escravidão nos pensamentos. Parece que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo, ajudar a dizer sim para todo mundo. Não dá para dormir, não dá para descansar. Meu Deus, e ir numa academia. Eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, porque eu tenho. Isso é escravidão. E o nome desse espírito é o mesmo espírito que agia na escravidão do Egito. E acha que é o no fazer em excesso que vai trazer resultado. Fazendo a nossa parte, com certeza Deus vai fazer a dele. Então, o inimigo trabalha nessa linha do medo de que vai faltar. Os discípulos estavam com medo. Está ficando tarde e o que mais? Não tem comida. Está ficando tarde e não tem comida. Esse lugar é deserto. Manda eles para comprar comida longe. Ou seja, é o fazer que vai resolver. Muitas vezes não é o fazer, mas é a fé em esperar a graça de Deus se manifestar. Descansa. Eu já vivi nesse mundo da prisão de fazer, de ter que fazer, de ter que abraçar tudo, e tem que fazer tudo, e a mente preocupada, e em casa pensando, e durante o dia pensando, e as pessoas, e não via o dia, não vivia, não desfrutava do dia, porque estava preocupado nas coisas do amanhã. Será que vai ter? Será que não vai ter? Irmãos, quando a gente aprende a viver um dia de cada vez, projetando a vida, mas esperando Deus se manifestar para o milagre acontecer, tudo muda. Para isso, a sua e a minha mente precisa estar serena.
não pode estar com tanta coisa na cabeça, não pode acessar tanta coisa. Hoje, uma criança de 7 anos, ela tem mais informações do que um rei há 1000 anos atrás. Ela tem mais informações do que um rei há tantos anos atrás. Ou seja, isso gera o quê? Gera uma sobrecarga de informação. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, você precisa fazer um detox, você precisa tirar muitas coisas que estão sobrecarregando teus pensamentos. Por quê? Porque se eles estão agitados, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo, que é doce e suave. Jesus para e olha para cima, e olha para o céu. Preste atenção, por que ele olha para o céu? Você já percebeu que pessoas agitadas já faz muitos anos que não olham para os céus, não olham para as estrelas, porque estão focadas aqui na terra? Faz o seguinte, hoje eu acho que não está, mas o dia que estiver estrelado, pare e olha para o céu. E pensa, quando foi a última vez que eu olhei para o céu? Para ver se você não está agitado e focado na terra. Olhar para o céu é Jesus reconhecendo a fonte. É Jesus, dá um forte aplauso para ele. Ele reconhece que não está na terra, mas está nas mãos de Deus, que é a fonte. E ele tem uma atitude em dizer, em manifestar gratidão. Ele dá graças e parte o pão. Ele agradece antes. Quem agradece, cresce. Quem agradece, cresce. E todo ser humano precisa aprender sobre gratidão. Nós temos uma tendência louca de sermos ingratos, e eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem sobre a ingratidão. Ingratidão, na Bíblia, ela é tratada como algo muito, muito, muito perigoso, revela incredulidade e também gera rebelião contra Deus. Ser ingrato e reclamar de algo na vida é como se nós estivéssemos dizendo: Deus, eu não creio que o Senhor pode prover. E todos nós aqui precisamos aprender isso. Nós não podemos manifestar ingratidão, porque já temos muito mais do que merecemos. Amém? Você quer diminuir a ansiedade, diminuir estresse, diminuir a insegurança? Pare de se comparar com os outros e valorize e agradeça o que você tem nas mãos. Ingratidão é o combustível para a murmuração. E murmuração atrai demônios. Murmuração atrai coisa ruim, atrai peso, atrai pensamentos que não vêm de Deus. E se não vem de Deus, vem do miau. Vem do inimigo. Então vamos lá. Êxodo 16:2. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Reclamaram contra Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha o pensamento. Você consegue agora identificar que o inimigo age por detrás de um pensamento? Sim ou não? Todos nós aqui já tivemos pensamentos terríveis. E quem estava alimentando esse pensamento era o inimigo, e muitas vezes personificando em uma pessoa lá da infância, em uma pessoa, enfim, que te falou algo, que fez algo contra você, e aquilo se tornou muito vivo, mesmo que tenha sido 10, 15, 20, 30 anos atrás. O sentimento veio novamente, e o sentimento pode conduzir a pessoa a ter uma ação contrária à vontade de Deus. O que precisa? Substituir, fala, substituir aquele pensamento por um pensamento do reino. É fácil? Não é, mas é um exercício. É um exercício. A nossa mente, por vezes, estava viciada a pensar
em problemas, em coisas ruins do passado. A mente vicia, porque quando uma pessoa ela fica, e eu já me peguei muitas vezes assim, quando ela fica remoendo, pensando algo num canto ali, remoendo o passado, remoendo uma dor, o que ela está fazendo? O que acontece no corpo? O corpo libera hormônio e a pessoa está ali e o corpo fica viciado em esses hormônios. Por quê? Porque é algo que vicia. Pensamentos ruins viciam. Agora, se pensamentos ruins viciam, pensamentos do reino viciam ainda mais. Então, que o nosso vício seja o reino. Que o nosso prazer esteja no reino. Porque existe o vício bom e o vício ruim, sim ou não? O nosso vício, a gente quando escuta essa palavra vício, a gente já liga para o que é ruim. Mas tem o vício bom, irmãos. Eu estou viciado em ler a Bíblia, eu estou viciado em orar, eu estou viciado em buscar a presença de Deus. É algo top, é algo bom. É por isso que o Salmo 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Há um prazer para as coisas ruins, mas há um prazer para as coisas do reino, e é esse prazer que nós queremos buscar. O povo estava falando: olha, eu queria ter morrido no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas você nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Olha aqui, olha a ideia. Eles não morreram no Egito, estavam escravos no Egito. Eles estão indo agora debaixo de uma promessa. Já viram muitos milagres. Quais milagres? As 10 pragas, coluna de fogo, coluna de nuvem, abertura do mar vermelho. Eles viram as águas de Mara ser transformadas de amarga para doce. Só isso eles viram até agora. Só. Irmão, só ver o mar vermelho abrir, eu acho que eu já morria. Eles atravessam no seco o mar vermelho. Eles viram todos esses milagres até aqui. E mesmo assim, os pensamentos são pensamentos de escravidão. Mente escrava depende de pessoas, da opinião de pessoas. Mente escrava é conduzida pelo que os outros pensam. Mente iluminada busca na fonte. E Deus está nos conduzindo a termos uma mente iluminada, a não sermos conduzidas por vozes de pessoas, mas pela voz do Espírito Santo. Nós somos acostumados muitas vezes a ter uma mente de buscar respostas onde não tem. E Deus está tentando nos sinalizar e nos dizer: ei, eu estou aqui, me busca, tira um tempo de oração. Pare de correr para lá e para cá. Pare de ficar tanto tempo nesse negócio aí de celular. Pare de ficar na televisão. Tire um tempo para mim. Eu estou aqui à disposição. Olhe para o céu. Reconheça a fonte. E aí então ele dá graças a Deus, ele agradece e eles compartilham. Os discípulos entregam à multidão. E aí o texto diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, ou seja, todos, fala todos. Irmãos, mente iluminada não pensa em si, mente iluminada resolve os seus BOs, mas quer ver todos sendo abençoados em Deus. Jesus não pega os pães para ele e chama os discípulos e diz: ei, nós somos seletos. Venham aqui, coisinhas de Jesus. Pega aqui um pedaço, pega outro. Não mostra. É que nós somos os top. Não, bem pelo contrário. Todos significa ninguém fica de fora. Porque se nós pode, eles também podem. Há milagres de Deus que não é só para mim, mas é através de mim, é em mim
para mim e através de mim para você. E só tem uma forma disso acontecer: comunhão. Sentam. Comunhão. O partir do pão. Comeram até ficar satisfeitos. Eu gosto demais dessa parte. Se você tinha algum pensamento de que cristão tem que fazer voto de pobreza, em nome de Jesus, isso vai ser aniquilado hoje da tua mente. Porque nós estamos vendo aqui Jesus multiplicando pães e peixes. Eu pergunto, para alimentar hoje, vamos lá, vamos comprar pão ali no mercado para aproximadamente 15 mil pessoas. Teria que ter um pouquinho, né? Não seria barato. Para 15 mil pessoas, mais ou menos. Então aqui a gente está falando de abundância. Mas estão percebendo que não está falando de dinheiro? Porque a abundância não está no que os olhos enxergam, mas está no que Deus derrama sobre nós. O que Deus está nos levando a pensar hoje aqui, queridos, que muitas vezes a gente está olhando para o recurso, e a gente olha para o recurso, para a necessidade, recurso e necessidade, não vai dar. Parabéns, é um projeto de Deus para a sua vida, continua que a abundância vai vir, mas é Deus que vai mandar do jeito dele. Pode aplaudir que é para o Senhor Jesus. Acessa. Porque olha que tremendo, a Bíblia diz que a gente vem para essa terra nu e vamos voltar nu, sim ou não? Qual que é o princípio? Tudo é dele e ele concede nas nossas mãos. Por que se apegar em algo que a gente não vai levar? Não tem necessidade. Agora, a gente pode orar: Senhor, tudo que o Senhor tem para as minhas mãos para viver de maneira abundante, amém, eis-me aqui. Só que para Ele derramar o recurso, o meu coração e o seu tem que estar alinhado com o coração dele. Porque você percebe que Jesus pega o pão e o peixe e olha e agradece, ou seja, coração alinhado. Primeiro a gente quer a multiplicação para depois alinhar o coração. Primeiro a gente quer o recurso para depois dizer: Deus, eu vou te servir. Tem pessoas que dizem: não, depois que eu ficar, aí eu vou. Não vai. Porque primeiro é um coração alinhado, depois Deus começa a mandar os milagres. Os milagres vêm depois. Todos comeram e ficaram satisfeitos, ou seja, a provisão de Jesus é completa e abundante. Aí alguns pensam: pastor, mas não conhece a minha história, como é que eu estou hoje? Sim, então tira o foco do hoje e foca e alinha o coração com Deus, porque Ele vai trazer a provisão. Os discípulos estavam olhando a dificuldade, Jesus olhou a provisão, e Deus está dizendo: pare de olhar a dificuldade e começa a olhar a provisão. Começa a olhar para o provedor, que é Deus. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui na presença de Deus e queremos dizer: Senhor, remove toda a murmuração e toda a ingratidão do nosso coração. Somos rápidos para reclamar e murmurar, e nós temos que ser ainda mais rápidos para declarar as bênçãos de Deus. Amém? Ainda mais rápidos. E essa é a nossa luta constante, a minha e a sua, de manifestar gratidão a Deus, de dar palavras para as pessoas, de encorajamento, de fé. Essa é a nossa luta. No Novo Testamento, 1 Coríntios 10:10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegando o fim dos tempos.
Paulo está advertindo, Paulo está mostrando, olha, existe um alerta. Os cristãos que saíram do Egito morreram no deserto porque foram ingratos, murmuraram. Vocês têm que tomar cuidado com isso. E ele está falando para nós. Sabe por que muitas pessoas não acessaram a prosperidade ainda? Porque estão reclamando e sendo ingrato daquilo que já tem. Quem é ingrato daquilo que tem, não consegue acessar o que não tem ainda. Agradeça. Faça uma lista daquilo que Deus já te abençoou. E seja grato a Deus. E eu vou passar aqui 4 pontos que gerem em nós ingratidão. A gente acaba tendo uma linguagem, uma visão ingrata. Primeiro, se sentir insatisfeito. Parece que sempre tem que ter mais. Já conquistou, Deus já abençoou, mas parece que tem que ter mais. Por quê? Porque o fulano tem mais, porque o outro tem mais. Não tem mais tanta graça. Cuidado com isso. Descontentamento, nada está bom. Trabalho não está bom, casa não está legal. Nada está bom. Descontentamento vai gerar uma linguagem e um pensamento de ingrato, de ingratidão. Terceiro ponto, falta de discernimento espiritual. O inimigo tenta colocar na sua mente algo. Deu 10 coisas certo, mas deu uma coisa errado. O inimigo tenta conduzir a nossa visão para aquela uma coisa que deu errado. E aí a gente pensa assim, meu Deus, não foi como não deu certo, não foi como eu queria. E aí fica pensando naquilo, um pensamento leva a outro pensamento, e quando vê daquele pensamento de uma coisa que deu errada, já se transformou na mente uma perturbação terrível que parece que o mundo vai acabar. Mas isso não acontece com a gente, né? Só o pessoal lá de longe. Famosa tempestade num copo de água. Quem aqui já fez muita tempestade num copo de água? Levanta a mão. Então agora é a hora que a gente diz assim, misericórdia, Jesus. Eu não sabia que por trás de tudo isso tinha entidades, espíritos malignos querendo perturbar a tua mente e a minha mente. A gente não sabia disso. Mas hoje o inimigo está caindo por terra. E quando vir um pensamento desses, automaticamente você vai puxar um versículo, vai colocar um louvor, vai fazer polichinelo, vai fazer apoio, vai correr, não sei, mas você não pode ficar parado pensando naquilo ali. Irmãos, estão comigo? Quem é que está acessando e está entendendo essa mensagem? É muito mais simples e poderoso do que a gente pensa. O inimigo, ele fica por detrás de pensamentos ruins. Então, ninguém quer ser ingrato porque quer, queridos. Eu nunca vi uma pessoa fazer um projeto assim, essa semana, pastor, recebi uma palavra no culto. Que palavra, pastor? Qual palavra? Segunda-feira eu vou acordar e vou reclamar do café, reclamar da minha casa, reclamar do trabalho, reclamar de todo mundo. Esse é o meu projeto. Mas por que a pessoa, não tendo esse projeto, levanta muitas vezes reclamando de tudo? Porque ela não discerniu o mundo espiritual. Precisa do quê? Libertação na maneira de pensar. Como que se faz isso? Lendo a palavra, orando, frequentando o culto, tendo compromisso, servindo, comunhão sadia, comunhão saudável. Irmão, você está conversando com alguém. O que é uma conversa? Eu estou colocando algo na alma dela e ela está colocando algo na minha alma. A partir do momento que a gente sai, eu fico pensando no que foi falado e a pessoa também fica pensando. É por isso que após o culto, irmão, ninguém sai daqui perturbado, todo mundo alinhadinho. Porque a gente tirou tempo para falar com Deus, ouvir a palavra, louvar e adorar. Ou seja, houve um alinhamento de coração, mente, espírito com Deus. Se você fizer isso em casa, vai acontecer. Se você fizer isso no trabalho, no trânsito, no carro, vai acontecer. Qual que é o problema de alguns? Faz no culto, mas aí espera o próximo culto, só no outro domingo, porque na quarta não vem. Vem na quarta, irmão, está sendo bênção. Vem na quarta, porque quanto mais você se dedicar à palavra de Deus, à oração, a louvor e se conectar com o Espírito Santo, mais você vai ter a sabedoria do alto.
Amém? O povo morreu no deserto porque foi ingrato. Ingratidão gera morte. Agora tem algumas bênçãos na gratidão. Vamos para a parte boa agora. Sim ou não? Temos mais 2 minutos? Então fala comigo assim, a partir de hoje, mas pode ser com fé, a partir de agora, eu não vou valorizar o que eu não tenho. Eu vou agradecer e valorizar o que já tenho nas minhas mãos. Amém. Gratidão, resumindo a história, é justamente isso. E a gente vê isso como? Quando Jesus não pensa na falta, ele pensa no que tem. Ele não agradece ou se preocupa pelo que não tem, ele agradece pelo que tem. Só que ele não olha com os olhos naturais, ele olha com os olhos da fé. Tem boleto para pagar, irmão, está difícil, é? Olha para o provedor que traz provisão, mas não fica olhando com os olhos naturais, porque isso vai gerar ingratidão e murmuração. Só prospera nessa terra quem paga boleto. Então nunca mais reclame por estar pagando um boleto. Amém? Tem gente que pega, não reclama, diz, graças a Deus, Senhor, que eu estou pagando esse boleto, porque significa que está crescendo, está se desenvolvendo, ou seja, é uma nova maneira de pensar. Ei, preste atenção aqui. A maneira com que a gente pensa a respeito das coisas naturais dessa vida determina prosperidade ou escassez. É sobre isso que Deus quer derramar sobre nós, porque nós não somos cristãos sem vitória nessa terra, nós somos cristãos com vitória nessa terra. Deus está derramando sobre nós, queridos, um novo tempo, um novo acesso, um governo mental, espiritual e também na alma, nos sentimentos, mas não é um governo nos outros, é um governo aqui, ó. Põe a mão na sua cabeça, com a mão direita, e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu apresento a minha mente, minha alma, meu espírito, meus pensamentos, diante de Ti, consagro ao Senhor, e declaro que somente as manifestações do Espírito Santo, na minha mente, tudo que estava me prendendo, aprisionando, pensamentos malignos, pensamentos de morte, pensamentos de passado, estão caindo por terra agora. Em nome de Jesus, declaro um renovo na minha mente, na minha vida, porque eu sou consagrado a Jesus Cristo, e eu não vou olhar mais para o que não tenho, mas vou olhar para aquele que tem todas as coisas, Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A gratidão, ela é uma chave espiritual poderosa para quem quer acessar novos patamares em Deus. Preste atenção. Nós acessamos bênçãos espirituais, nós acessamos cura, nós acessamos a presença de Deus quando manifestamos gratidão. Gratidão não é um sentimento, não, é uma decisão, é uma maturidade espiritual, onde está tudo ruim, mas você manifesta gratidão porque podia estar pior.
dar graças a Deus em tudo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia está nos dizendo então, que nós devemos dar graças a Deus em tudo, agradecer a Deus em tudo, não por tudo, mas em tudo, mostrando então que a gratidão é possível também nos dias difíceis. Deus vai nos testar, se a gente vai ser grato no dia difícil, e ao invés de nós olharmos para o outro e dizermos, ei, você é ingrato, não estava no culto ontem, você vai ajudar esta pessoa a ser grato. Como? Falando das coisas que Deus já fez e de quem Deus é. Porque parece que depois de uma palavra como essa, a gente fica analisando o outro para ver se vai ser grato ou ingrato. Eu vou ver. O marido e as esposas ficam se olhando assim, né? Agora eu quero ver se vai ser grato ou ingrato. Está murmurando, não pegou a palavra. Assinado, miau. Porque não é isso. Os casais tudo rindo aí. Porque fica olhando agora eu quero ver se vai ser grato, agora vai reclamar. Não, esse não é o papel, irmãos. O papel nosso é ajudar o outro a ser grato e não ficar fiscalizando se vai ser ingrato. Os casais aí dizem, glória a Deus, fui liberto. Amém? Pode aplaudir que eu sei que vários foram libertos. Meu irmãos, fiscal não entra no reino de Deus. Tem fiscal de crente, tem fiscal de pastor, tem fiscal de tudo que é lado. Não existe esse ministério na Bíblia. E para finalizarmos, fazia tempo, né? É que os irmãos querem esperar passar a chuva, né, primeiro, né? Por isso. Gratidão atrai a paz de Deus. Filipenses 4:6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A ação de graça é justamente expressar gratidão. Agora preste muita atenção aqui. Agradecer a Deus e às pessoas. Porque há um espírito de religião terrível no meio dos cristãos, que agradece só a Deus e acha que não precisa agradecer às pessoas. Leia as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo. Paulo glorificando a Deus e agradecendo, reconhecendo os irmãos de Gálatas, os irmãos de Coríntios, os irmãos de Filipenses, de Filipos. Reconhecimento é de Deus. Então, irmãos, não podemos ser esses que glorificam a Deus, mas não é bajular, mas é reconhecer de maneira sincera e verdadeira. Reconhecimento é de Deus. Agradecer às pessoas é de Deus, mas muitas vezes tem uma pressão de que parece não estar fazendo nada além da tua obrigação. A esposa olha para o marido e diz, não diz, mas pensa, né? Não está fazendo nada mais do que a tua obrigação. O marido olha para a esposa e diz, não está fazendo nada mais do que a tua obrigação. Isso são entidades demoníacas para gerar contenda num casamento. Aí um casal pode dizer assim, pastor, ninguém reconhece um no outro. Começa por quem? Por quem edifica a casa. Vou repetir. Pastor, nós estamos casados e ninguém reconhece nada de ninguém. É um cobrando o outro, é um matando o outro, Começa por quem agradecer? Vamos para a Bíblia? Por quem edifica a casa.
Para isso precisa deixar o orgulho de lado. Porque não tem um homem que não vai se quebrantar em ser tratado com amor e carinho. Não tem. Mas vamos para a próxima aqui, porque eu não quero arrumar incomodação hoje. Hoje não. Fala assim, hoje não, pastor. A gratidão abre o caminho para os milagres. Vamos lá. Normalmente a gente ora a Deus apresentando as faltas, apresentando o que está de ruim, apresentando o que está acontecendo de ruim. Deus, olha aqui o que aconteceu. Vamos virar a chave? Oração é para apresentar a Deus o que nós queremos, pedir o que nós queremos. Não é para a gente apresentar a Deus o pão que está faltando, mas é para apresentar a Deus o pão que nós temos nas mãos, porque aí o pão que falta vai aparecer. É isso que Jesus faz. Os irmãos percebem que ele levanta e agradece o pão que ele tem nas mãos. Ele não diz assim, Senhor, olha aqui, está pouco, é muito pouco, porque isso aí é uma oração de escassez, é ser ingrato de tabela, só converteu a ingratidão. E muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Nós temos essa tendência, ela é adâmica, ela vem da queda, todos nós temos. O que a gente precisa fazer é dizer, Deus, me ensina e eu quero fazer isso. É orar apresentando o que o Senhor já me abençoou, a quem o Senhor é eu ter esse hábito de olhar para o que eu tenho e focar nos projetos que Deus tem. Amém, é isso, mas eu quero agradecer, eu quero viver bem, eu quero acessar a cura, eu quero acessar a paz de Deus, eu quero acessar e desfrutar no hoje. Porque quem é ingrato, irmãos, está sempre vivendo no amanhã, a cabeça está no amanhã, não consegue desfrutar dos filhos, não consegue desfrutar do cônjuge, não consegue desfrutar nem daquilo que já conquistou, porque está sempre pouco, é sempre pouco, é sempre pouco. E pior, o ingrato foca no que perdeu e não consegue focar no que Deus tem pela frente. É por isso que a gratidão, ela vai nos ajudar e muito. Por quê? Porque a gente desapega do passado e a gente foca no que tem para frente agora. Porque se Deus autorizou você perder algo, é porque tem muito mais pela frente. Os irmãos querem saber como é que eu atendo pessoas, muitas vezes, que estão endividadas. Eu pergunto, qual é o valor da dívida? E ela fala, pastor, é 50 mil, então faz o seguinte, a partir de hoje você não foca mais nos 50 mil, mas você vai começar a focar em 10 vezes mais, que é o que Deus tem para você. Parece uma coisa doida, irmãos, mas é o seguinte, 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas, a multiplicação não foi muito maior? Sim ou não? É isso. A fé é exatamente isso, é o não acessar na minha mente a falta, mas acessar o ilimitado de Deus. Porque se tivesse 50 mil pessoas, 50 mil pessoas iriam comer. Deus é um Deus de multiplicação e Ele quer multiplicar na tua vida de maneira poderosa. Na minha vida também, na igreja também. A gente só precisa acessar e saber que há no mundo espiritual o inimigo tentando fazer com que a gente não acesse isso. Por quê? Porque aí estanca. Ele quer que a gente fique pensando ainda na escassez, na dor, no passado, como coitado, vitimismo, sim, crises. É certo, se você é há mais tempo cristão, você teve um momento com Deus, e aí depois na jornada, você tem que tomar cuidado para não aceitar novamente as mentiras do inimigo. Acesse a presença de Deus, a palavra de Deus. Gratidão fortalece a fé, preserva o coração na promessa. Fortalece a fé. Filipenses 2,14 diz, façam tudo sem murmurações, nem discussões. Discussão não é do reino.
Murmuração não é do reino, e se não é do reino, é do império das trevas. Por isso que ele não entra no nosso coração. Gratidão nos alinha com a vontade de Deus. Portanto, a gratidão a Deus transforma nossos corações, muda o ambiente e prepara todos nós para os milagres que Deus tem pela frente. Você não vai mais acordar, irmão. Se tem alguém aqui que acorda já esperando algo ruim, já pega o telefone e diz: meu Deus, qual vai ser a mensagem? Primeira mensagem terrível. Você vai começar já a pensar o quê? A primeira mensagem, a segunda, a terceira. Hoje é um dia extraordinário, é uma noite extraordinária. Você pode estar passando por lutas, sim, mas você está governando seus pensamentos. Por isso que o livro de Jó diz que aquilo que eu temia me sobreveio. Se você teme ou tem medo de ser assaltado e fica falando e pensando nisso, irmão, você está atraindo o assalto. Se você sai de casa com medo de bater o carro e fica pensando: será que eu vou bater o carro? Eu não quero bater o carro. Você está orando no que não quer. E Deus está nos ensinando hoje para a gente orar no que a gente quer. E aí você sai de casa declarando: hoje eu estou saindo de casa abençoado, um dia maravilhoso, um dia próspero, um dia produtivo, vou lá para minha empresa, para o meu trabalho. Ou seja, mente iluminada, foca naquilo que Deus tem para nós, e não naquilo que o inimigo está oferecendo. Não aceitamos mais as ofertas do inimigo. Por muitas vezes aceitamos as ofertas do inimigo, e nós não vamos aceitar mais, porque tem homens sendo posicionados como homens de Deus aqui. Eu já aceitei muito as ofertas do inimigo nos pensamentos, medos. Não, Deus está no controle. Deus está no controle. Alinhe o coração com Deus, porque tudo que Deus te direcionar, vem pão multiplicado, vem peixe multiplicado, vem bênçãos multiplicados sem medida. Amém.